tomar de pé, vamos ler aqui Isaías 61. Lembrando que hoje também é domingo de Pentecoste, né? E existe um mover diferente. Esse culto aqui, essa reunião foi gerada no coração do Senhor, e se coloque em posição de valente, esteja em espírito de oração pela sua família, por sua casa, esteja conosco orando essa palavra. Amém. Isaías 61, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou a dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Eu não sei se houve um tempo de choro. Não existe família em que os dias maus não cheguem, mas o favor do Senhor chega, e a palavra do Senhor fala: é chegado o tempo do favor do Senhor. Versículo 3: A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Acabou o desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muitos destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros terão seus servos e alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão, se orgulharão de possuir os tesouros dela. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de dupla honra. Terão prosperidade em dobro em sua casa e alegria sem fim. Aleluia. Eu não sei o que pode ser motivo de vergonha na sua casa, na sua família, mas é chegado o tempo do favor do Senhor. E a palavra diz que aqui fala, né? Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. O Senhor traz famílias aqui para fazer aliança permanente com elas nesse dia de hoje. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Por favor, tem algumas versões que eu gostaria que esse versículo 9, se puder botar na NAA ou então na ARA, na NAA, quem está na projeção. Aqui fala assim: a posteridade deles será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem os reconhecerão que eles são uma família bendita. Aleluia. Do Senhor. Aleluia. A presença, a glória do Senhor
Senhor será sobre a sua casa, será sobre a sua família, que todos vão reconhecer a sua casa, a sua família, como sendo uma família bendita do Senhor, Aleluia. uma família abençoada do Senhor. Vocês não precisarão dizer, nós somos crentes, não. Os que olharem para vocês, para os seus descendentes, para sua casa, vai ver a glória de Deus manifesta naquele lugar. Aleluia. A presença de Deus que acompanha a sua família. Aleluia. E vão ver algo diferente, e assim vão falar: eles são uma família bendita do Senhor, eles são uma família abençoada do Senhor. Tome posse dessa palavra. Hoje, domingo de Pentecostes, o versículo inicial fala que o Espírito do Senhor está sobre nós. Mesmo que a gente não veja isso, o Espírito do Senhor está sobre nós, pra gente, e nos dá autoridade para a gente proclamar e declarar essa verdade sobre a nossa família e sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Ó Senhor, colocamos aqui, Senhor, nossas vidas, Senhor, e te apresentamos, Senhor, o perfeito louvor, Pai. Nós entregamos, Senhor, nosso louvor como ser, Pai, ser unitário, Pai. E te pedimos, Senhor, venha conosco, Senhor. Se existe alguma área ainda ressequida, Senhor, em nosso ser, Pai, venha começar o tratamento hoje, Senhor. Nós entregamos aos pés da cruz, Senhor, e venha como em Pentecostes, Senhor. Venha com o seu mover, Senhor, com o seu sobrenatural, Pai. Nós, com o coração contritos, Senhor, compungidos, Senhor, não sendo merecedores, Senhor, não somos merecedores, Pai. Não somos melhor do que ninguém, Pai. Mas entregamos, Senhor, nossas vidas, Senhor, nossa família, Senhor, no seu altar, Pai. Venha conosco, Senhor, e venha, Senhor, estar conosco, Senhor, apresentando esse perfeito louvor a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Aleluias. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Meu Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu,
Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, nos enchendo, nos transformando, Pai. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Senhor, não somos nada sem a tua presença. Podemos cantar juntos essa canção. Tudo é perda se não for o Senhor nas nossas vidas, se não for a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos garante a vida. É a presença do Senhor que nos move. A sua graça que nos basta. Vamos declarar juntos nessa manhã. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti,
onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tu és maravilhoso, Senhor, e a tua graça, a tua presença, Senhor, nos alcançam, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos declarar que a presença dele é maravilhosa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. O teu amor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigada, aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Aleluia. 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 Se você está com a sua família aqui hoje, fiquem pertinhos uns dos outros. Nós vamos cantar uma música que diz que a nossa família é abençoada, que bendita é a minha casa, benditos são os meus filhos, benditos serão os meus filhos. Mas eles serão benditos, eles são benditos porque estão firmados na rocha. Assim como diz a nossa camisa aqui, família firmada na rocha. E o refrão dessa música diz: a rocha em quem minha casa está firmada é Ele. E nós vivemos por Ele, caminhamos por Ele, somos abençoados nele, porque Ele está no controle das nossas vidas. Porque a sua presença é o que nos basta. Porque Ele é maravilhoso e a sua presença nos constrange, nos move a cada dia. Amém? Vamos declarar essa canção. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia. E nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! A rocha em quem minha casa está firmada é Ele,
rocha em quem minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Te serviremos, a rocha em quem minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que manhã extraordinária na casa do Senhor. Que tempo profético, que atmosfera tremenda. Meu irmão, minha irmã, não importa em que estado está a tua casa nessa manhã, nós cremos que o nosso Deus, Ele é poderoso para construir sobre a nossa vida milagres extraordinários. Não existe ruína, não existe fim para o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Ele é poderoso para reescrever uma nova história. Ele é poderoso sim para fazer infinitamente mais do que você tem orado, pensado e imaginado. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor são mais altos que o nosso. Não se limite àquilo que você está vivendo hoje. Você e a sua casa vai viver um tempo extraordinário e sobrenatural no Senhor. Porque nenhuma arma forjada no inferno prosperará contra você e a sua família. Nenhuma arma preparada no inferno terá êxito sobre a sua família. Porque sobre a sua casa, sobre a sua vida, se estende a mão do grande eu sou, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele o qual o seu braço ninguém pode resistir. Porque agindo Ele na nossa história, agindo Deus na nossa realidade, ninguém pode o impedir. Ele é o Deus que faz, Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que inclina o coração do homem, é o Senhor que convence, é o Senhor que faz milagres, é o nosso Deus.
E eu não sei qual é o milagre que nessa manhã você precisa ver na sua família, mas essa manhã é uma manhã de milagre na sua casa. Essa manhã é uma manhã de milagres para a sua família. Essa manhã é a manhã do extraordinário do Senhor sobre a sua vida. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor e exalte o nome dEle. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Que responsabilidade. Eu falei com a Mônica, não sei se foi no áudio que eu respondi para ela, no que eu deletei. Falei que honra poder compartilhar a palavra nesse culto da família, porque vocês têm abertura para chamar quem vocês quiserem, né, de outros lugares, mas reconhecem a autoridade, né, que o Senhor tem nos dado nesse lugar. Isso para nós é honra, e eu louvo ao Senhor por isso, pelo ministério de família da nossa igreja. Eu não sei se você sabe, você está chegando agora, mas nós temos um ministério de família extraordinário nesse lugar. É um povo que serve ao Senhor durante todo o ano. Se reúnem quinzenalmente na célula, às sextas-feiras, a primeira sexta e a terceira sexta de cada mês. Há uma reunião, um encontro, uma célula do grupo da família, onde há esse tempo discipulado, de comunhão entre as famílias. Independente do formato que é a sua casa, esse ambiente é para você. Esse lugar de comunhão, de relacionamento, de aprendizado é para você. Então toda primeira e terceira sexta-feira de cada mês, nós temos uma célula da família aqui na nossa igreja. Esse ministério tão lindo tem nos abençoado como igreja, como famílias aqui. E eu ouço tantos testemunhos aí, o pastor, de casais que vivem crises, porque todo casal vive crises, estações difíceis. E esse ministério tão sabiamente tem aconselhado, tem conduzido tantas famílias desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, por tantos anos que esse ministério tem servido a esse lugar, as famílias dessa igreja. Louvado seja o Senhor. Bom, e essa manhã eu quero compartilhar com vocês essa palavra que na verdade ela está queimando no meu espírito desde o começo do ano. Nós temos falado muito sobre ano dos frutos. Esse ano é um ano de frutificação sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre a nossa igreja. E temos vivido isso. Dia 14 de junho vamos receber 40 pessoas da comunhão da igreja nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos vivendo um tempo de grande frutificação nesse lugar. Tudo para a glória de Deus. Mas quando nos foi dado esse tema pelo bispo no começo do ano, eu comecei a pensar em um texto em que Israel estava vivendo como povo de Deus, um povo carregado de promessas, um povo no qual eles caminhavam porque tinha uma aliança com Deus. Mas foi o povo que por um tempo viveu um tempo de saqueamento do inimigo. Eu comecei a pensar, falei, meu Deus, que sério isso, que profundo há nessa palavra. E eu comecei a pensar e a meditar desde o início do ano nessa palavra. E eu não sabia em que momento eu ia compartilhar ela, mas eu sabia que o Senhor ia me dar um ambiente para compartilhar. E essa manhã é esse lugar. Então ali eu comecei a pensar, Senhor, como pode o inimigo ter esse poder de entrar, saquear, roubar, frustrar, abater um povo que é o povo escolhido do Senhor? Sim, eles plantavam, eles colhiam, viviam também um tempo de frutificação, mas eles foram afrontados por um inimigo muito poderoso. E então é sobre essa palavra que nessa manhã eu quero compartilhar com vocês. E ela está em Juízes capítulo 6. Pode abrir aí a sua Bíblia, vamos caminhar por esse capítulo todinho hoje. E esse texto ele fala e relata exatamente sobre isso. Sobre esse tempo de vergonha, sobre esse tempo de escassez,
sobre esse tempo de medo, de humilhação, sobre esse tempo de grande instabilidade financeira, familiar, na fé. Era um tempo em que o povo estava vivendo uma terrível crise. O povo da promessa, o povo da aliança. O povo carregava em si a palavra de Deus que dizia que eu estarei com vocês, aonde quer que vocês estiverem. Eu vencerei os seus inimigos. Quando você começa a ler em Deuteronômio, Êxodo, quando Deus começa a liberar promessas sobre o povo, não haveria inimigos que pudessem resistir ao povo de Israel. Uau, que poderoso isso! Mas nós chegamos em Juízes, nós lemos, encontramos essa história e vemos uma estação em que o povo vivia uma realidade completamente oposta a tudo aquilo que Deus havia prometido a eles. E lá no versículo 6 de Juízes 6, diz que o seu inimigo, os midianitas, reduziram Israel à mais absoluta pobreza. O povo carregava a promessa de comer o melhor que essa terra podia proporcionar. O povo carregava em si a promessa de que seriam abastecidos, supridos pela mão do próprio Deus. Está vivendo uma estação de extrema pobreza, escassez total, humilhação, vergonha. E então a Bíblia nos fala desse inimigo que levou Israel a viver por 7 anos nessa realidade. Meus irmãos, não foi um mês, não foi um ano, não foram 2, 3 anos, foram 7 anos vivendo debaixo de um jugo terrível do inimigo. E lá em Juízes 6, capítulo 2, vamos ler juntos. Presta bem atenção, qual era a realidade que esse povo estava vivendo. Juízes 6, versículo 2. E eu não falei no início qual é o tema da palavra, né? Proteja sua casa. Esse é o tema da palavra. E meus irmãos, a minha calça azul não está combinante com a família aqui por acaso, porque a minha roupa eu escolhi ontem de manhã, e o pastor fez a arte ontem à noite. Tudo no ambiente profético comunica. Se liga no mistério. Tá tudo combinante. Se liga aí. E então a palavra é isso, né? Proteja a sua família. E lá em Juízes capítulo 6, versículo 2, diz assim: os midianitas eram tão cruéis que os israelitas faziam para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantios, saqueadores de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com os seus rebanhos e tendas eram como pragas de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contê-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Um verdadeiro caos. Imagina você que Israel estava vivendo, eles aravam a terra incansavelmente, ano após ano. Aravam a terra, rasgavam a terra, semeavam, regavam, cuidavam das plantas, das suas plantações.
Mas na hora da colheita, eles viam e saqueavam tudo que Israel havia plantado. Eles não eram impedidos de plantar, de cuidar, de ver as plantas frutificarem. Mas a ação do inimigo era saquear todo o esforço que Israel havia desempenhado. Os inimigos não se opunham às plantações no seu estágio inicial, mas eles vinham como gafanhotos para consumir tudo aquilo que Israel estava plantando. Inimigos cruéis. E por causa disso eles estavam cansados, porque ano após ano eles plantavam e viam o seu esforço indo embora. Você pode imaginar uma coisa dessa? Que você nunca passe por isso, mas eu imagino, trazendo para essa linguagem hoje, você trabalha sol a sol, acorda cedo, se esforça, é um bom profissional, faz renúncias, se qualifica, alcança um bom trabalho, um bom emprego, conquista um bom carro, e você vai passear com a sua família. Quando você tem a oportunidade de começar a desfrutar desse bem, vem o ladrão e rouba esse bem que você conquistou. Era mais ou menos isso. Era um trabalho, um esforço incansável, sem poder desfrutar daquilo que o trabalho deles poderiam proporcionar. Você já se sentiu assim em algum tempo da sua vida? Ou talvez você está aqui hoje vivendo essa realidade. Uma situação de que você tem a sensação que todo esforço que você tem feito é inútil. Uma sensação de que por mais que você trabalhe para ter uma boa casa, uma boa família, dar uma boa educação para os seus filhos, parece que nada é suficiente, porque em algum momento sempre vem um saqueador para comprometer as suas finanças, a sua família. Se você está assim, nessa condição nessa manhã, eu quero declarar e profetizar que essa realidade vai mudar nessa manhã em nome de Jesus. Que o Senhor vai intervir nessa manhã sobre você e a sua família e vai mudar essa história em nome de Jesus. Mas é assim que por vezes acontecem. Mas Deus ele veio em socorro do povo. Deus ele veio ouvir o clamor do povo, e eu creio que nessa manhã o Senhor virá em resposta ao nosso clamor nesse lugar. E que a nossa casa vai transicionar para uma nova estação de frutificação em nome de Jesus. Se você e a tua casa está vivendo um tempo de escassez em alguma área, eu quero declarar e profetizar que você vai viver uma estação de frutificação. Nada vai faltar na sua casa, não vai faltar comida, não vai faltar nada na sua família, porque Deus vai suprir todas as coisas. E todo inimigo que tem operado no mundo espiritual para configurar essa realidade, ele será destronado, destruído hoje, em nome do Senhor Jesus. E o shalom de Deus, nada quebrado, nada fora do lugar, nada será mais comprometido, porque o shalom do Senhor reinará sobre a nossa casa. Semana atrás, estava lá em casa com uma quebra danada. E quebrou a porta do armário, quebrou a descarga do banheiro, quebrou não sei o quê. E o pastor, coitado, que ele é assim, quebrou hoje mesmo ele arruma. Amém, varões? Que é assim que funciona, né? Queimou a lâmpada hoje mesmo o varão sobe lá e arruma a lâmpada. Quebrou a descarga,
Hoje mesmo o varão vai lá na loja de material de construção, já resolve a descarga. É assim que funciona. Porque na casa do cristão não pode ter nada quebrado. Em nome de Jesus. Ainda que não possa ter tudo novo, mas nada quebrado. Em nome de Jesus. Quebrou, conserta. Passa uma colinha, mas resolve. Amém? E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, em nome de Jesus, que é isso? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já acende logo a antena espiritual, né? Porque quem é espiritual discerne tudo no espírito. Aí eu vi lá em casa. Não, amor, isso aí é normal. É porque tá velho. Falei, não, tá repreendido em nome de Jesus. E já comecei a orar, repreendendo todo espírito de medianita na minha casa, destruidor, migrador, cortador, em nome de Jesus. E é assim que funciona. Porque o shalom do Senhor precisa ser essa realidade na nossa casa. E o Senhor está levantando nesse lugar, nessa manhã, homens e mulheres com o mesmo espírito que Deus levantou o Gideão. Nesse lugar, nessa manhã, o Senhor está levantando homens e mulheres com uma voz profética, no mesmo espírito que levantou o Gideão, no espírito de Deus, para confrontar esses inimigos, para colocar para correr todo o espírito das trevas que milita para saquear os frutos do nosso penoso trabalho. O visível é a maior prova daquilo que não se pode ver. Deu uma bugada aí, né? O visível que você pode ver é a maior prova daquilo que você não pode ver. Você olha para o inimigo de Israel, você pensa, eram os medianitas, mas não eram os medianitas. Os inimigos de Israel estavam representados sobre aquele adversário. Mas a grande verdade é que o inimigo de Israel eram inimigos espirituais, como é também para nós até os dias de hoje. Porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, é contra demônios, principados e potestades, é contra eles que nós guerreamos. Enquanto batemos boca, enquanto discutimos, enquanto nós queremos impor a nossa vontade com discussões, em vão, não vamos vencer batalhas. Mas discernindo no espírito e guerreando com armas espirituais. O apóstolo Paulo disse: as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são carnais. Não tem como vencer guerra espiritual na carne, na força do braço, na voz, no peito e na raça. Não vence. Inimigos espirituais se vence com armas espirituais. E nós, como povo de Deus, não podemos baixar nossas armas espirituais, porque elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para levar todo pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. É isso que rege sobre a igreja, é essa autoridade sobre o espiritual. Portanto, não eram os midianitas os maiores inimigos de Israel. Não, os seus inimigos eram espirituais. O que se podia ver, todo roubo, todo saqueamento, toda vergonha, era apenas um inimigo espiritual que se manifestou em alguém carnal. E quando nós lemos Juízes 6, fica tão claro isso. Fica tão claro porque lá no versículo 1, Juízes 6, versículo 1, está escrito assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Era o povo da aliança, era o povo da promessa, era o povo da frutificação, mas o povo escolheu viver uma estação desobedecendo a palavra do Senhor, tomando os seus próprios caminhos. E a Bíblia diz, no livro de Juízes, no final do livro, que o povo fazia aquilo que bem entendia. O ser humano não foi criado para fazer aquilo que bem lhe entende. Nós não temos maturidade para fazer o que bem nos entende. E isso vai nos levar para o fracasso, para a derrota, para a morte. Nós precisamos de uma liderança sobre nós, do Espírito Santo. Se escolhermos caminhos que vão nos levar para longe do Senhor, nós vamos experimentar tudo isso que o povo estava vivendo. Deus disse: diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, há muitas promessas decorrentes das obediências que vocês farão a mim. Mas se vocês escolherem a desobediência, também virá sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E lá fala: maldito será no campo. Vão plantar e vão colher, vão plantar, mas não vão colher. Está lá, faz parte da aliança. Quando nós escolhemos viver uma vida com Deus, nós temos que ter ciência. Qual é o nível da aliança que estamos fazendo com Deus? Não é só aceitei Jesus como meu Salvador, estou salvo, vou para a glória. Não é só sobre isso. Mas é viver uma vida no qual o senhorio de Cristo está sobre nós. E não vivemos mais segundo nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus. Vivendo a palavra, vivendo aquilo que o Senhor, o nosso Deus, que escolhemos tomar para nós como nosso Pai, nos ensina. Mas o povo escolheu abandonar isso. Nós não queremos mais essa aliança com Deus, não queremos mais seguir as leis do Senhor, não queremos mais. Vamos agora viver segundo a nossa vontade. Vamos viver agora segundo aquilo que nós estamos querendo viver aqui nessa terra. E o povo começou a se misturar, porque havia uma promessa que Deus daria a eles, uma terra que manasse leite e mel. E na conquista da terra, o povo foi se embriagando com aquilo que a terra está oferecendo para eles. E diante das conquistas que Deus estava dando para o povo, para os avanços, eles iam se embriagando com aquelas coisas que aquela cultura tinha proporcionado. O povo começava a conquistar povos e adquirir a cultura daquele povo para si. Quando Deus falou: não se misture com outras culturas. Mas o povo escolheu fazer o que era mal e começou a adotar práticas e costumes totalmente opostos àquela que a aliança com Deus havia estabelecido. Ainda é assim hoje, meu irmão, minha irmã. Nós facilmente nos misturamos à cultura desse mundo. Nós facilmente nos embriagamos com as delícias dos banquetes que esse mundo nos proporciona. E esse tempo de jejum que estamos vivendo é um basta, é um não quero, é uma renúncia para esses banquetes. Nós facilmente ficamos deslumbrados com aquilo que o mundo nos oferece, e vamos nos afastando cada vez mais da aliança que temos com o Senhor, adquirindo costumes da nossa cultura. Nós cariocas
Temos uma cultura, infelizmente, muito dela é uma cultura que não está alinhada à palavra de Deus. É uma cultura da vantagem, sabe? Passar por cima do outro. Eu quero me dar bem, custe custar. Eu vou andar no BRT, vou pagar passagem, porque todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Está errado. Nós não temos a cultura da terra. Nós entramos no BRT, nós pagamos a passagem do BRT. Porque se estamos usando de um bem, nada mais justo é que pagar a passagem daquilo que você está usando. Recebi um troco errado? Devolve. Não tire vantagem das pessoas. Não se aproveite de situações para crescer sobre alguém. Isso é cultura da terra, não é cultura do céu. E vamos vivendo e praticando como se fosse normal. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos um povo escolhido, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, com uma mente de Cristo sobre nós que opera. E há momentos sim, que nós vamos ser passados para trás, sim. Há momentos que vamos perder, sim. Há momentos que vamos passar vergonha, vamos sim. Mas o céu é dos bobos, o inferno é para os espertos. E eu quero ser bem bobinha para ir para o céu. Bem bobinha. É dar face para quem bate no teu rosto. É dar capa quando alguém quer tirar. Isso é Bíblia, gente. É orar pelos que a gente persegue. Isso é Evangelho. É Evangelho. Está tudo aqui na palavra. E é essa cultura que tem que impregnar em nós, a ponto de repudiarmos tudo aquilo que é contrário ao que a palavra diz. Mas o povo de Israel se embriagou com toda aquela cultura e escolheu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas esse texto nos mostra que há esperança. Nos mostra que eles agiram de forma que os levaram a viver uma nova realidade. Eu quero com você aqui compartilhar 3 maneiras com que eu e você podemos proteger a nossa casa, para que não vivamos aquilo que esse povo viveu nesse tempo. Para proteger a nossa casa, será necessário estabelecer unidade. Em Juízes 6, versículo 6, está escrito assim: os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. O povo, unanimemente, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta. A Bíblia diz que esse povo foram unânimes, unidos em pecar contra o Senhor, e juntos sofreram as consequências das escolhas que fizeram. Mas quando pela unidade eles entenderam, caíram em si do que estavam vivendo, eles se voltaram para o Senhor em clamor e oração. Eles juntos se uniram no mesmo coração, no mesmo propósito, em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor por tudo aquilo que praticaram contra Deus. E sabe o que eu vejo? O poder sobrenatural da concordância. Há um poder sobrenatural quando uma família se une para viver um propósito. Assim como juntos se uniram para pecar, também juntos se uniram para se arrepender e buscar ao Senhor. Não importa quantos anos a sua família viveu um tempo afastado do Senhor, esse é o tempo e essa é a hora para clamar ao Senhor por graça e misericórdia, para que o Senhor possa intervir nessa manhã, nessa vida, e nos dar vitória. É juntos, é unidos.
Mas, e o próprio Jesus disse sobre esse princípio espiritual, o princípio da concordância. Está lá em Mateus capítulo 12, 25, Mateus 12, 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Por que muitas das vezes um casamento não vence crises? Porque não há unidade no propósito. Os dois não estão caminhando juntos no mesmo jugo. Os dois não estão no mesmo compasso. E aí se torna impossível uma restauração em qualquer casamento quando não há unidade. E se tem algo que Satanás está incansavelmente fazendo hoje, é esfriando os relacionamentos familiares. Como isso é notório, até mesmo nos lares cristãos. Porque uma família dividida, ela não vai subsistir. Ela vai desintegrar. Em algum momento aquela casa vai ruir. Porque um só não segura uma casa. Não segura. E a lei da concordância, precisa haver dois ligando na terra, para que no céu seja ligado. Porque tudo que ligares na terra também será ligado no céu. Quando o pai e uma mãe se unem para clamar pelos filhos, não tem diabo que prevalece. Não tem. Mas está a mãe orando num lugar, o pai orando em outro. Une-se em oração para clamar pela mesma causa. Liga na terra e o céu vai responder. É um princípio espiritual da concordância. Mas esfriamento é uma estratégia para que cada um viva a sua vida. Hoje nas famílias é cada um comendo num horário, cada um chegando num horário. É a nossa realidade social hoje. Mas em algum momento essa casa precisa se reunir. Em algum momento essa família precisa se conectar. Porque senão o esfriamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando damos conta, já estamos desintegrando como família. Aonde há deslealdade, não há unidade. Muitas famílias são famílias fiéis, maridos fiéis, mulheres fiéis, filhos fiéis aos pais. É uma casa que caminha em fidelidade. Mas, infelizmente, a deslealdade tem comprometido as famílias. E a deslealdade é o abandono. O fiel é aquele que não trai, mas o desleal é aquele que abandona. E vivemos hoje nessa realidade. Quantas pessoas estão abandonando a sua casa emocionalmente? Quantos dentro da própria casa estão travando guerras individuais? Não vai ter vitória. É cansativo, é frustrante. Mas quando uma casa se une por um propósito, há um movimento espiritual sobrenatural. Proteja a sua casa da frieza. Põe calor humano na sua casa. Vença a frieza na tua casa com calor humano. É com abraço, é com cheiro, é com beijo, é com colo, com uma mesa posta, comida quentinha, um conselho, um elogio.
aquece a tua casa, não deixa a frieza dividir a sua família, não deixa. Se levante nessa manhã como aquela que vai levar fogo sobre a sua família, o fogo do amor, do acolhimento. A nossa casa precisa ser um ninho, um lugar de aconchego, um lugar de abrigo, um lugar seguro. E é a sua palavra que constrói isso, é a sua atitude que constrói isso, diariamente, homem e mulher. Vamos aquecer a nossa casa, abandonar essa frieza nos relacionamentos. São os filhos no quarto, no celular, nem vendo o que estão assistindo, se embriagando com o banquete do mundo, contaminando a vida deles. Em troca de, eu quero ter paz, preciso ter um tempo para mim. A sua casa está desprotegida. Vai entrar a midianita, vai saquear a tua casa. Precisamos consertar isso hoje. A nossa casa tem que ser um lugar quentinho, um lugar onde a frieza do mundo. E ao chegar à nossa casa, a frieza do mundo vai aquecer os corações. O seu marido, mulher, tem que ter prazer de voltar para casa, porque tua casa é quentinha. Tem uma mulher agradável, uma mulher dócil, uma mulher amiga, conselheira. Não é uma goteira chata que está o tempo todo reclamando. Você, homem, tem uma esposa cultivada, bonita, adornada. Investe na sua esposa. Não só financeiramente, mas com palavras. Palavras têm poder. Profetiza, declara, abençoa, elogia. Levanta essa mulher. É uma casa quentinha. O seu filho afirma que ele é no Senhor. Comportamentos da adolescência não dizem quem nossos filhos são. Maus comportamentos na adolescência não vão comprometer a identidade que eles têm no Senhor. Não vão. Não põe na sua boca o erro dos seus filhos, mas os abençoe, profetize, declare sobre eles que eles são no Senhor. Aí o que você está vendo hoje não seja aquilo que você queria ver, mas coloca os óculos de Deus e comece a declarar aquilo que Deus diz sobre eles. Isso é um ambiente quentinho. Isso é uma casa aconchegante, aonde a presença do Senhor está ali, onde a indiferença, a deslealdade não tem espaço. Então essa casa, ela está constantemente protegida. Quantas famílias destruídas, porque eles estão cada um vivendo as suas carreiras profissionais maravilhosas, e estão cansados, sobrecarregados, e a casa fica com o pó de quem você é. A nossa casa não merece o pó de quem somos, mas a nossa casa merece a nossa melhor versão. O nosso melhor, a nossa casa merece o que é melhor. Porque lá fora, para o seu patrão, você não pode fazer cara feia, dar mal resposta. Você segura as coisas. Aí chega em casa, descarrega tudo dentro de casa. Não faça isso. Peça ao Espírito Santo para controlar, para te ajudar a proteger a sua casa, para que a sua casa seja esse ambiente acolhedor, esse lugar aonde o caos, aonde o inimigo não tem espaço para entrar, porque está todo mundo ajustado, todo mundo grudadinho, todo mundo pertinho. Meus irmãos, eu tenho dito isso porque é o que eu tenho ouvido, eu tenho conversado muito com a Alice, a minha filha. O Senhor tem nos dado esse tempo de mais comunhão, e como esse tempo de jejum tem sido importante para isso. A gente ganhou muito mais tempo, né, filha? Ler a palavra junta, sabe? Isso é tão precioso. E ela tem compartilhado comigo coisas que eu nem sabia que ela estava vivendo na escola. Meus irmãos, minhas irmãs, essa geração está lutando com guerras que nós nunca conhecemos.
Os nossos filhos e filhas estão tendo que lidar com gigantes que nós nunca vencemos. São guerras e batalhas travadas que eles estão vivendo, que nós nem conheceremos se eles não falarem com a gente, porque são inimigos desse tempo. E eles precisam ter um lugar seguro para compartilhar, para pedir conselho, para direcionar. Não seja um pai ou uma mãe que se assusta com a confissão dos seus filhos. Se ele pecou, se ele errou, escuta os seus filhos, disciplina, corrige, mas direciona na palavra. Deixa eles ter um lugar seguro para compartilhar o coração. Porque aonde há confissão não há treva, e onde não há treva não tem habitação de demônios. Porque o diabo mora nas trevas, ele tem refém quem está na treva. E quando há confissão, você põe para a luz o escondido. Então não tem espaço, a tua casa será protegida. Que o Senhor nos ensine a ser pais e mães segundo o coração dEle. Maridos, esposas, para construir uma casa aconchegante, sábia, protegida de todo inimigo que tenta se infiltrar para roubar a nossa casa. Mas um segundo ensino eu aprendo ainda nessa palavra. Ela está em Juízes capítulo 6, versículo 10. Eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos resgatar o temor do Senhor. O temor ao Senhor precisa arder no nosso coração. O temor ao Senhor é um princípio que protege a nossa casa. O temor ao Senhor é um princípio que nos dá sabedoria para criar filhos, para restaurar casamentos, para construir nossa vida. É temor. Ah, como o temor é necessário. Sem temor não haverá obediência. Sem temor ao Senhor, certamente nós não vamos permanecer na aliança com Ele e seremos vitimados pelos nossos inimigos. Precisamos urgentemente resgatar o temor do Senhor. Deus continua sendo o mesmo. Deus é um Deus temível. Deus é um Deus temível. E não há problema com isso. Porque o evangelho moderno parece que o Deus temível é algo ruim. E não é. Deus é um Deus temível. A igreja precisa temer ao Deus que serve. A igreja precisa caminhar em temor pelo Senhor. Eu não confio no amor que a minha filha tem por mim para não pecar. Eu confio no temor que ela tem pelo Senhor para ela não pecar. É o temor que guarda, é o temor que protege a nossa casa, é o temor ao Senhor. Mas nós, pais, abrimos a porta para que o temor vá embora. Somos permissivos demais, cordiais demais. Enquanto a palavra nos ensina a maneira certa de viver. E nós, para conquistar os nossos filhos, eu ouvi uma psicóloga falando sobre isso. Ela trabalha sobre criação de filhos. Ela fala: estamos numa geração de pais e mães carentes, que só querem o amor dos filhos. E por causa disso, estão omitindo a correção dos seus filhos, com medo da rejeição. Mas os nossos filhos amam ser corrigidos, porque eles sabem que na correção há amor. Só protege, só corrige quem ama. Só corrige quem se importa, quem se preocupa com o outro. Numa casa que não tem correção, ela está desprotegida. Uma casa sem disciplina está desprotegida.
E temor ao Senhor é sobre isso. Temos que temer ao Senhor, porque vamos colher os amargos frutos da nossa desobediência. Porque o evangelho da graça é muito perigoso. O evangelho da graça, para muitas pessoas, é um convite para uma vida desalinhada da palavra de Deus. O evangelho da graça para muitas pessoas é um lugar confortável para consumir as culturas da terra. Não, graça de Deus é uma capacidade espiritual para rejeitar aquilo que o mundo nos oferece. Isso é graça de Deus. E o temor do Senhor precisa batizar a nossa casa. Se tem uma oração que eu faço todo dia na minha casa é: Senhor, me batiza, batiza a minha casa, batiza minhas filhas, batiza a minha descendência com amor e temor pelo Senhor. Eu declaro isso na minha descendência, eu declaro batismo de amor e temor pelo Senhor. Quando você não sabe o que orar mais pelos seus filhos, não esqueça de orar sobre isso. Batiza eles de amor e temor pelo Senhor. O pastor fala uma frase que é incrível em sabedoria. Ele fala que o amor de Deus não tem como o temor não caminhar com o amor ao Senhor. Porque o amor a Deus nos atrai para Ele. Deus é amor. O amor de Deus nos atrai para Ele, mas é o temor que nos mantém nele. Não vamos nos manter em obediência a Deus sem temor. Não vamos. É o temor que nos guarda. É o temor ao Senhor que protege a nossa vida e a nossa casa. É o temor ao Senhor. No Salmo 33, 18, olha só o que diz. Salmo 33, 18. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam em seu amor, temor e amor. Temor e amor. Se você ama a Deus, mas não teme a Deus, está errado. Amamos a Deus e tememos a Deus. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com as promessas que Ele fez ao seu povo, desde que estamos debaixo de uma aliança de amor e temor pelo Senhor. Deus é Deus de bênção, mas também é Deus de maldição. Ele é Deus de bênção, mas também é Deus de juízo. Ele não vai nos poupar do juízo. Não vai. Não pense que você é um alecrim dourado. Você não é um alecrim dourado. Você vai colher as consequências de não temer ao Senhor. Não tem filho preferido de Deus. Estamos no mesmo nível. Precisamos urgentemente resgatar o temor ao Senhor. Na nossa casa, na nossa família. Para proteger ela. Para guardar os nossos filhos. Não podemos esperar proteção de Deus sem obediência a Ele. Não teremos. Não espere proteção de Deus sem obediência a Ele. Não teremos. É como uma casa sem teto. Vai cair tudo lá dentro. As intempéries, o dia quente, o dia frio, a chuva, o sol quente, vai ferir a sua casa, porque o céu está aberto, o teto está desprotegido. E essa é uma casa sem temor ao Senhor. É uma casa sem teto, sem proteção. A obediência protege. A obediência protege. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, nos fala que a Bíblia é uma ferramenta de Deus.
na mão de Deus, e Deus a usa para nos preparar. Deus usa a Bíblia para nos ensinar a maneira certa de viver. Precisamos resgatar o amor pela palavra na nossa casa. Precisamos urgentemente levantar ao Senhor esse altar, onde a palavra, ela é declarada, é proferida, ela é lida com amor e temor. Glória a Deus. E o terceiro e último ensino que eu aprendo nesse texto tão rico, tão poderoso, está no versículo 25 do capítulo 6 de Juízes. Presta bem atenção nessa leitura. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez a Baal e corte o poste de Azerá, que fica ao outro lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, o seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira da idolatria da sua família. Oh, xaracanta rabaxei. Meus irmãos, para nossa casa estar protegida, vamos precisar remover altares de idolatria. Antes de arrumar a nossa casa, antes de arrumar a casa de alguém, nós precisamos arrumar a nossa casa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus ensinando a Gideão: olha, Gideão, você quer ajudar o seu povo, você quer resgatar a dignidade do seu povo, mas primeiro você precisa arrumar a sua casa. Você quer, Gideão, se levantar como um profeta para esse tempo, para mudar gerações que virão após vocês. Eu te levanto para isso, mas primeiro você vai arrumar a sua casa. Primeiro, Deus, você vai arrumar como está a sua casa espiritualmente. Então, quando Gideão é levantado pelo Senhor para combater aquela perseguição espiritual, ele se levanta e ele olha para a sua casa. E ele vê que na sua própria família existiam altares a demônios, altares levantados de idolatria. E isso respondia a muita coisa, porque o povo estava vivendo aquela realidade. Porque dentro da casa do povo da aliança, meus irmãos, porque dentro da casa do povo chamado povo de Deus, havia altares de demônios. Como não ver toda aquela realidade acontecendo? Era apenas o resultado do que cada família estava vivenciando. Mas Deus quer levantar você para mudar a sua geração. Deus quer levantar você para mudar toda a sentença de maldição da sua família. Deus quer usar você para destruir altares antigos e levantar altares ao Senhor, para que a sua descendência seja herdeira de uma descendência de bênção, não de maldição. Mas só se faz isso se a sua casa está em ordem. Não tem como abençoar a sua descendência se a sua casa hoje está em desordem. Não tem como profetizar e declarar bênção sobre a descendência futura se hoje a sua casa está desalinhada com a palavra de Deus, com a aliança da promessa. E essa manhã é a manhã de quebrar altares de idolatria nesse lugar.
É uma manhã que o Senhor vai vasculhar a nossa casa. Ele vai nos entregar chaves espirituais desse lugar nessa manhã. Quem está ligado vai se conectando ainda mais, porque tem revelação nesse lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Gideão se levanta contra aquele adversário espiritual, mas primeiro Deus ordena que ele organize a sua casa. Tem muita gente aí dando conselho para casamento com a sua casa destruída. Tem muita gente com bons conselhos para dar, mas com a sua casa completamente em ruínas. Não tem autoridade, meu irmão, não tem autoridade. Porque evangelho é a começar em mim. É a começar em mim para fazer no outro. Não faça no outro aquilo que não está pronto na sua vida. Organize a sua casa, organize o seu interior, para que você se levante como uma boca profética na sua família. Ouça quem tem autoridade no assunto. Não seja guiada em conselho dos ímpios, que não tem o que te oferecer. São famílias disfuncionais, não entendem o que é sacerdócio, estão debaixo de uma cultura feminista, machista, hedonista. A nossa casa precisa ser regida pelos conselhos da palavra. Isso protege a nossa casa. Mas eu aprendo também nessa palavra de Juízes 6, 25, que guerras espirituais vencidas nos confere autoridade no mundo natural. Gideão travou uma guerra espiritual contra o espírito de idolatria que operava no meio de Israel. A prostituição espiritual que o povo estava vivendo. Ele estava se levantando para esse lugar de confrontar esses espíritos malignos. E depois, então, tiveram vitória sobre os inimigos que eram naturais. As vitórias que travamos no campo espiritual nos conferem autoridade para guerrearmos no campo natural. Nos forjam, nos ensinam. Primeiro vencemos no campo espiritual, fechamos as brechas e depois no natural nos movemos. Deus ordena a Gideão: quebra o altar, arruma a sua casa. E essa guerra vai te conferir autoridade. Quando você se levantar contra esses espíritos malignos, isso vai te conferir autoridade para que você vá ao campo de batalha em meu nome e receba a vitória. Vença os inimigos espirituais que se levantam sobre a tua casa. E um terceiro ensino e princípio que eu aprendo desse texto de Juízes 6, que nós lemos aqui, 6, 25 e 26. Não se pode edificar um altar ao Senhor sobre um altar de idolatria. Não se pode levantar um altar ao Senhor sobre um altar de idolatria. Deus ordena: remove, quebra esse altar e depois levanta um em meu nome. Deus é claro nos comandos que dá a Gideão. Muitos de nós viemos de famílias assim, de altares levantados de idolatria, feitiçaria e toda prática pagã. Muitos de nós viemos de famílias que construíram heranças espirituais de maldição por causa de pecados que praticaram no passado. E se nós não renunciarmos e não removermos a esses altares, nós seremos refém de demônios que vão saquear a nossa vida em diversas áreas. Nos convertemos, viemos para o Senhor, levantamos altares a Deus na nossa casa, mas nos esquecemos que a nossa família
levantou altares de demônios, levantou altares de idolatria. Por gerações passaram por nós, construíram e chegou até nós. Esses altares erguidos precisam ser quebrados, precisam ser destronados, para então erguermos ao Senhor um altar a Ele. A palavra diz em Êxodo 34, escuta bem esse versículo, não é a minha palavra. Deus está dizendo em Êxodo 34, 7: cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus visita, nós colhemos frutos de pecados, de idolatria, feitiçaria, roubo, mentira, fornicação, pecados sexuais, porque foram altares levantados. Como levantar o altar? Como se levanta um altar? Não tem como levantar um altar sem obediência. E isso vale tanto para o reino da luz como para o reino das trevas. Quando as trevas vão levantar um altar a demônios, precisa haver obediência. Não se constrói altar a Deus e nem a demônios sem obediência a eles. Todo altar que você vai levantar, aprenda isso: a obediência é um quesito inegociável. Inegociável. Submissão ao Senhor, temor ao Senhor. Para construir um altar na nossa família, vamos precisar viver uma vida na aliança com Deus, em obediência com Deus. Não existe altar sem sacrifício, não existe altar sem renúncia, não existe sem oferta. Altar exige oferta, sacrifício, renúncia. Se não tem isso, não é altar, está vazio. Lembra o que Davi fez? Davi foi levantar um altar ao Senhor, e ele ganha a oferta para levar para o altar. Ele fala: não, eu não darei ao meu Deus o que não me custe nada, porque não existe altar sem preço. Todo altar exige preço, exige renúncia. Não se levanta altar ao Senhor sem renúncias diárias. É quando você, mulher, renuncia, é quando você, homem, renuncia, é quando você, filhos, renunciam em obediência, em rendição, em serviço. São ofertas colocadas sobre o altar. Quando você abre mão da sua carne, da sua razão, para dar uma boa resposta na ponta da língua, e você prende aquela resposta e entrega no altar como oferta ao Senhor. Quando você tem razão em alguma coisa e se levanta uma discussão na sua casa, e você vai para o joelho colocar no altar do Senhor essa oferta. Isso é obediência, rendição, renúncia no altar. Não tem altar sem sacrifício, é vazio. Mas também não tem altar sem sacerdócio. Não tem altar sem sacerdócio, meu irmão, minha irmã. Não tem como ter um altar dentro de casa sem sacerdócio. Não tem como não estabelecer numa casa quem é quem. Quem tem lugar de autoridade não tem como renunciar isso. Figuras de autoridade ajustadas. É assim que se levanta um altar. É assim que se constrói um altar ao Senhor. É quando o homem é sacerdote. É quando a mulher também tem o seu sacerdócio, mas não se opõe àquilo que instrui o marido, porque estou alinhado na palavra.
Não é sobre valor, é sobre lugar de autoridade. Não adianta a gente, mulher, bater pé, fazer beicinho para Jesus. Ao homem foi dado autoridade na casa. Eles são cabeça. E tem homem que está dormindo, está em apatia, porque a mulher se colocou nesse lugar de sacerdócio. Sai desse lugar cansativo, porque é dos homens. Deixa o homem ser homem dentro de casa. E você, homem, se levante como sacerdote da sua casa. Acorda desse sono espiritual. Homens que a sua casa está caindo, eles estão num berço esplêndido. A mulher travando guerras espirituais e o homem vendo a vida passar. Você, homem, tem papel de liderança na sua casa. A sua casa tem que ser liderada pelo seu sacerdócio. Se levanta, homem de Deus. Acorda em nome de Jesus. A sua casa precisa do seu posicionamento. Precisa. Tem filhos perdidos, mulheres perdidas, porque os homens estão apáticos. Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Ou me jogar no sofá com o telefone na mão. Não, você é maduro, você é homem. Ainda tem trabalho a ser feito. Olhar para os filhos, olhar para sua esposa. Não acabou o serviço não. Se levanta desse lugar. Porque é o diabo, é esse espírito de manipulação e controle que está roubando o sacerdócio dos homens. E você, mulher, se ponha no seu lugar. Se põe no lugar de ser liderada por um homem que é sacerdote. Deixe esse homem se levantar no Senhor. Para de tomar decisão que é para ele tomar. Respeite a autoridade dele na sua casa. Tem muitos filhos que não respeitam os pais porque as mães não respeitam os pais. Tem filho respondendo os pais, o pai, com resposta que a mãe está dando diante dos filhos. Está errado. Está errado. Aonde há altar do Senhor numa casa, cada um sabe o seu lugar e ninguém está competindo com ninguém. Está todo mundo construindo uma casa protegida, guardada pelo Senhor. Proteja a sua casa. Estabeleça o sacerdócio na sua família. Essa manhã é a manhã de removermos altares. Altares antigos, altares de pecados. É o culto da família. E o Senhor nos trouxe a esse lugar nessa manhã para levantarmos altar ao Senhor na nossa casa. Não importa aquilo que os seus antepassados fizeram. Se você se levanta hoje com o altar ao Senhor, com renúncia, com entrega, com obediência ao Senhor, a sua descendência colherá frutos disso. E assim como Gideão, levantado naquele tempo para combater os inimigos que envergonhavam, humilhavam o povo, nessa manhã nos levantamos desse lugar contra todo o espírito das trevas que tem militado contra as nossas casas, trazendo caos em diversas áreas da nossa vida. Nessa manhã, nesse lugar, o Senhor nos trouxe para estabelecer na nossa casa altares ao Senhor. Altares que vão promover bênção à nossa descendência.